E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sandron e hoje a gente vai fazer a correção da questão 51, na nossa sexta questão aqui da prova da URGS 2023 de matemática. E agora entramos na parte de geometria, né? Temos agora aqui várias questõezinhas de geometria para a gente resolver. Essa aqui vai ser a primeira delas então. E essa aqui é uma bem interessante e eu vou explicar alguns conceitos antes para você ficar por dentro, né? Então, geometria é uma matéria que é muito legal no sentido de que você nunca vai estar muito óbvio para ti o que você tem que fazer. Normalmente as questões que a gente vê, tu enxerga elas e tu já sabe o que tem que fazer, mas em geometria às vezes você tem que usar de múltiplos artefatos para entender e sempre vai ter maneiras completamente diferentes de chegar na mesma resposta e isso é muito legal. Então por isso que geometria acaba sendo uma matéria muitas vezes um pouco mais difícil dependendo do nível, tanto que teve duas questões aqui na prova que eu tive que passar por cima e depois voltar para conferir, e foram duas de geometria, né? Eu vou mencionar nos vídeos propriamente delas, né? Então é bem interessante isso. E eu fiz aqui o desenho, e vocês vão ter que me aturar só com a caneta verde, porque a caneta preta tá meio falhando, não tá querendo escrever. Então vocês vão ter que me aturar explicando tudo só com a caneta verde, tá? Mas então, que conceitos que eu preciso passar para vocês antes? Deixa eu fazer um pontilhado aqui só, que esse pontilhado também tem no desenho, tá? Conceitos que eu preciso passar para vocês antes. Primeiro, o hexágono regular, ele tem uma propriedade muito interessante, tá? E para saber essa propriedade, você tem que entender primeiro o que é um triângulo equilátero. Tá? Um triângulo equilátero, tá? Látero vem de lado, tá? E equi vem de igual, de equidade, né? Então, quando a gente diz que algo é equivalente, quando a gente diz que algo está numa posição de equidade, quando a gente diz que um triângulo é equilátero, é porque eles têm os lados iguais, tá? Então, eu representaria assim, um triângulo com lados iguais. E você bem deve saber, a soma dos lados internos, dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Se você não sabia disso, eu vou te mostrar agora um motivo para isso, tá? Eu posso apresentar aqui, vocês enxergam ali, né? Enxergam. Tá, então vamos pensar assim, a gente tem um ângulo, a gente tem esses ângulos aqui, a gente sabe que esses ângulos são iguais, eu estou falando de um triângulo equilátero, mas vamos fazer com um triângulo genérico para mostrar que isso vale para qualquer triângulo, tá? Então eu tenho um triângulo aqui, genérico, tá? Vamos deixar ele de pezinho, que daí facilita a minha vida. Tá? Então eu tenho esse triângulo genérico, ok? Eu tenho aqui um ângulo, vamos nomear ele de gama, vamos nomear esse aqui de alfa e vamos nomear esse aqui de beta, tá? Então eu tenho meus três ângulos ali desse triângulo genérico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo e eu vou fazer uma linha aqui em cima, tá? Essa linha aqui, ela é paralela à base, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou estender essas retas aqui, ó. Opa, ficou meio feio, tá? Vamos estender essas retas aqui, certo? Então eu estendi dois lados do triângulo. O que acontece? Agora, o ângulo que eu tenho aqui é exatamente esse aqui. Por quê? Porque essas duas retas são paralelas e essa aqui está cruzando no mesmo ângulo aquela reta, ou seja, esse ângulo aqui é alfa, certo? Do mesmo modo, se aqui é beta, aqui também vai ser beta. E o que acontece? Pela regra dos ângulos iguais opostos pelo vértice, esse ângulo aqui é gama. Ou seja, alfa mais gama mais beta são iguais a 180 graus. Como você pode ver aqui, os três juntos formam a reta, tá? E isso nos mostra que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, tá certo? Então, com isso, vamos voltar para o nosso triângulo equilátero, tá? Se esse triângulo equilátero significa que ele é regular, ou seja, tanto todos os ângulos internos dele, como todos os lados são iguais, tá? Então, se todos os ângulos são iguais, a gente pode pensar, se 180 é a soma dos ângulos internos,
Se eu tenho 3 ângulos iguais, 180 dividido por 3 é 60, tá? Então, todos os ângulos internos de um triângulo retângulo de um triângulo equilátero, perdão, tem 60 graus, tá certo? Ok, e agora, o que eu faço com essa informação? Bom, eu tenho uma outra informação que eu gostaria de mencionar aqui, tá? E essa informação eu tenho aqui, pegamos aqui o centro desse hexágono, tá? Quanto que é uma volta inteira em graus? 360, né? Tu sabe disso. Então aqui eu tenho uma volta inteira que é 360. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar e dividir todos esses lados aqui. Tá? Vamos fazer do centro do meu hexágono a todos os vértices um segmento de reta, tá certo? Feito isso, enquanto eu dividi esse hexágono, como ele é um hexágono regular, significa que eu dividi ele em triângulos iguais. E agora, se eu tinha 360 graus e eu dividi em 6 partes, quantos graus tem aqui em cima cada triângulo? 60, tá? Então significa que agora eu tenho um triângulo com 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui, tá? Agora, outra coisa importante, sendo regular, esse lado é igual a esse, 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 tá? Mas eu também sei, agora, que esses dois lados aqui são iguais, por exemplo. Né? Eu sei disso por quê? Porque veio do centro ao vértice e não tem como ser diferente, não. Eu separei eles em partes iguais e esses 6 triângulos têm que ser iguais, justamente porque o hexágono é regular. E a partir disso, eu sei também que esses dois ângulos aqui eles têm que ser iguais, tá? Porque não tem como esse ângulo aqui ser diferente desse, porque senão esse lado aqui seria diferente desse, tá? Então esses dois ângulos aqui têm que ser iguais. E se esse ângulo é 60, então do 180 eu tenho 120. E esses dois são iguais, 120 por 2, 60, tá? Então, eis aqui a propriedade importante que eu preciso que você se atente no hexágono. Ele forma, quando dividido em 6 partes, ele forma triângulos equiláteros, tá? Ou seja, todos esses ângulos internos aqui são 60, esses aqui são 60 também. Por que isso é importante? Porque se você olhar agora, se você se atentar, eu vou apagar os outros para você se atentar mesmo, para você não se distrair pelos outros. Se você se atentar a esses dois triângulos equiláteros aqui de baixo, tá? E você se atentar a esses dois triângulos equiláteros aqui, você vai reparar que ele está cruzando pela altura desses triângulos equiláteros. Não tá? Então ele está passando justamente pela altura de cada um dos triângulos equiláteros aqui, certo? E o que isso nos diz? Isso nos diz que se eu conseguir encontrar a altura desse triângulo equilátero, se eu fizer 4 vezes a altura dele, eu vou ter a distância de A a C, tá? Que é o que a questão está pedindo. Então ela diz, na figura abaixo, há 2 hexágonos regulares de lado A, né? Então o lado A com vértice B em comum. Os pontos A, B, C são colineares, tá? Então se eu fizer uma reta por aqui, ele vai passar pelos 3 pontos. A distância entre os pontos A e C é igual a, então a gente viu que a distância entre os pontos A e C é igual a 4 vezes a altura desse triângulo equilátero aqui, tá? E como é que a gente calcula? Bom, a gente não tem um número aqui, mas as respostas todas estão com base no lado, tá? E isso aqui é completamente tranquilo, porque a gente sabe, né, que como é tudo regular aqui, esse lado aqui também é A. Então a gente tem um triângulo equilátero cujos todos os lados são A, né? E a gente tem aqui uma altura H que a gente quer descobrir, tá? Então como é que eu sei, como é que eu descubro a altura H, né? Digamos que você não saiba, decora a fórmula para a altura, não tem problema nenhum, você pode calcular, tá? Como é que você calcula? Bom, a gente vai dividir isso aqui em 2 triângulos, tá? 2 triângulos retângulos. Então se a gente cortar aqui no meio, pelo H, a gente separa em 2 triângulos retângulos. E como aqui eu tenho 60 graus, aqui eu tenho 60 graus, aqui eu tenho 60 graus, se eu cortar aqui no meio, ele vai separar bem no meio e vai me dar um triângulo retângulo, que tem em cima 30 graus, aqui na esquerda 60 graus e claro 90 graus, porque é um triângulo retângulo, tá? Mas daí agora, quais são os lados desse triângulo retângulo?
Bom, a base aqui eu cortei no meio. Então aqui eu tenho A sobre 2. Eu tenho A sobre 2 de lado aqui. Qual que é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa é essa aqui, ó. Tá? Então eu tenho A. E qual que é meu outro cateto que está faltando? A minha altura. Agora tem dois jeitos de você fazer a partir daqui, tá? O primeiro desses jeitos é você entender que isso aqui, como triângulo retângulo, você pode calcular por teorema de Pitágoras, né? E daí você isola o H e resolve em função do A. Outra maneira de você fazer é utilizando os senos aqui, né? E daí, de qualquer uma das duas maneiras, você vai encontrar a mesma resposta, tá? Então, o seno aqui, vamos fazer do seno primeiro, depois eu explico pelo... Ou cosseno de 30 pode ser também, mas é a mesma coisa que seno de 60. Ou você pode fazer também pelo teorema de Pitágoras, depois eu mostro o teorema de Pitágoras. Então, primeiro, vamos fazer pelo seno. Então, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? E o seno de 60 graus também é igual ao cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é A. Ou seja, H é igual a A vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Então, esse aqui é o valor de H em função de A. Já temos isso aqui. Mas digamos que você não lembre o seno de 60 graus, não tem problema, vamos resolver com base no teorema de Pitágoras, certo? Então vamos lá. O teorema de Pitágoras vai nos dizer então que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Tá? E aqui é muito importante que você mantenha esses parênteses, porque a gente não está levando só o A ao quadrado ou só o 2 ao quadrado, a gente está levando o número A sobre 2 ao quadrado. Tá? Então a gente pode isolar o H aqui, a gente vai ter que H ao quadrado é igual a A ao quadrado sobre 4, certo? Porque é o numerador ao quadrado sobre o denominador ao quadrado, então a gente vai ter A ao quadrado sobre 4. E daí aqui, esse A ao quadrado sobre 4 passaria subtraindo. E daí eu te digo, imediatamente tu já pode perceber que seria 3 quartos de A, né? Porque se eu tenho o A ao quadrado inteiro e eu subtraio 1/4 dele, é evidente que eu vou ter só 3 quartos restantes, tá? Então eu posso já botar aqui 3 quartos de A ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que AH sendo igual a raiz de 3 sobre 2A, certo? Então pronto, a gente mostrei aqui das duas formas como você pode encontrar o valor de H. E a gente sabe então que AC, que é o que a gente quer descobrir, é 4 vezes essa altura, né? Então se a gente fizer a substituição aqui no H, eu tenho que AC é igual a 4 vezes a raiz de 3 sobre 2A, e isso é igual então a 2 raiz de 3A, certo? E isso aqui é a alternativa de letra D, tá? Então, letra D aí é a nossa resposta para a questão de número 51. Aqui você precisava ter uns conhecimentos a mais, né? É claro que aqui não bastava você tentar interpretar ou só fazer tipo, na amarra, né? Aqui você realmente tinha algumas coisas que você tinha que saber. E o que eu falei no último vídeo eu repito, né? Se você não tem essa visão para geometria, porque muita parte da matemática é só você ter uma visão, né? Você conseguir enxergar o que você precisa fazer e daí saber utilizar as ferramentas que você tem disponíveis ao seu favor para calcular alguma coisa. E na matemática você precisa treinar isso, né? Não tem uma maneira melhor do que treinando. E um exemplo que eu posso te dar agora. Se eu pedisse para você somar 7 mais 2, você saberia fazer? Saberia, né? 7 mais 2 é 9. Agora, se eu esperasse 2 anos e eu chegasse para você e dissesse, ó, quanto que é 7 mais 2? Tu ia ter desaprendido a fazer? Não, né? Por quê? Porque você usa isso com muita frequência. Você usa a soma provavelmente todo dia, não tem algum dia que você não tem que fazer alguma soma, nem que seja alguma coisinha pequena, né? Então você nunca vai esquecer como somar alguma coisa, certo? E contanto que você consiga pegar e integrar isso aqui no seu dia a dia, como você fez com soma, como você fez com multiplicação, você vai conseguir aprender. Então, a gente na escola,
a gente segue um padrão em que a gente aprende soma no início e para aprender multiplicação a gente precisa saber soma. Então a gente nunca vai deixar de usar soma. Quanto mais a gente vai lançando, a gente continua usando o que a gente usou lá atrás. E o problema com matemática no nível mais avançado é que normalmente tem muita coisa que a gente aprende e daí a gente para de usar. E a gente não deveria fazer isso, né? Então é uma coisa assim, se você aprendeu função seno, a gente ainda devia continuar, mesmo depois quando a gente chegasse no próximo conteúdo, ainda botar a função seno ali no meio, ainda continuar usando, para você se adaptar a tua mente a entender função seno e você ter função seno ali pega e pronta, você usar logaritmo com frequência, você usar potência com frequência. A gente não precisa descartar o que a gente aprendeu para pensar, ok, aprendi esse conteúdo, agora vamos parar de estudar isso e vamos estudar o resto. Não, pega, quando tu for estudar o resto, vai fazer algumas questões, põe um conteúdo que você aprendeu antes, põe nas suas questões também. E daí aprende tudo junto. Inclusive, você não pode se limitar a estudar um conteúdo de cada vez. O ideal é sempre você tentar aplicar tudo junto de uma vez, né? Então, como eu falei antes já, eu adoro matemática. E por causa disso eu aplico no meu dia a dia, eu interajo com matemática de forma muito frequente. Então, tem alguns canais do YouTube, por exemplo, o Flammable Maths, né? Que eles fazem vídeos de matemática, que o foco do canal é matemática, e eu gosto de assistir os vídeos dele. E os vídeos dele, eles nunca vão ser sobre, tipo, os assuntos não são colocados em ordem, é só, tipo, coisas interessantes de matemática, ele vai lá, faz um vídeo sobre e posta. E daí isso pode envolver qualquer conteúdo. Então eu estou interagindo com todos os conteúdos ao mesmo tempo, porque eu nunca vou deixar de usar um conteúdo, porque ele sempre, o Papa Fleming sempre vai, postei esse vídeo aqui que usa esse conteúdo. E daí eu vou ter que saber para conseguir entender o vídeo dele, né? E daí interagindo com isso todo dia virou algo costumeiro, né? Para mim, eu não tenho dificuldade de pensar, como é que faz essa fórmula aqui? Não, porque eu já usei ela tantas vezes que agora virou algo que está tão integrado na minha mente quanto multiplicação, quanto somatória, quanto subtração, quanto soma, né? Somatória é outra coisa, mas quanto soma, né? Então, se você conseguir aplicar essa coisa, isso serve para todas as matérias, tá? Outra coisa que eu recomendo também, se vocês quiserem assistir o Eduardo Bueno, né? Ele é um youtuber que faz vídeos de história, e é um jeito que eu consegui aprender a aplicar a história no meu dia a dia também. E eu era muito ruim em história há um tempo atrás, né? Eu tenho um gráfico de notas, com as minhas notas desde o primeiro ano, e a minha nota de história era uma que ficou caindo o tempo todo, e no nono ano, quando todas as outras subiram, porque eu comecei a me esforçar mais na escola, história só parou de descer, não chegou a subir. E daí hoje eu fico muito feliz em saber que eu fiz 13 de 15 acertos em história. Para mim isso é bizarro, para mim isso é surreal eu ter conseguido fazer esse número de acertos em história. Porque por mais que muita gente tivesse facilidade, eu tinha muita dificuldade. Mas daí como eu comecei a interagir com história todo dia, eu comecei a ler livros que envolvessem alguma coisa histórica, eu comecei a estudar a parte histórica dos livros, eu comecei a jogar Hearts of Iron 4, inclusive, que é um jogo totalmente baseado ali em história, né? Os jogos da Paradox, vários deles têm essa tendência. Eu comecei a assistir Eduardo Bueno ali, começou a virar algo usual, né? Eu comecei a ter uma noção de história muito melhor e foi suficiente ali para conseguir a performance que eu tive em história. Eu não diria que eu posso vir aqui ensinar história para vocês, porque eu acho que eu não tenho domínio suficiente, como eu sinto que eu tenho em matemática, mas ainda assim, você estudando e sabendo aplicar as coisas no teu dia a dia, você vai conseguir, com certeza, se tornar bom no que você está fazendo, né? Contanto que você consiga não estudar só para, preciso estudar para ir bem no vestibular, preciso estudar para ir bem na prova. Não, pega todo dia, é dia de estudar. Não existe um dia que você tem que parar de estudar. Estuda todo dia e não se estuda forçando, se desgastando. Não associa o estudo com algo ruim, associa o estudo como um momento que você tem ali para aprender e explorar coisas novas, tá certo? Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Agora vamos começar então as questões de geometria. E eu espero que, né, você consiga ir bem nos próximos vestibulares que você for fazer. Espero que você tenha entendido minha explicação, que isso aqui tenha te ajudado, seja lá para o que você estiver tentando fazer. Se quiser deixar o gostei ali e se inscrever no canal, seria muito bem-vindo. E se quiser também enviar o vídeo para qualquer outro amigo seu que estiver fazendo alguma coisa parecida, seria algo muito agradável, tá certo? Então, muito obrigado por assistir.